Pessoal, boa noite. Aqui quem fala é o professor Robson Neves, professor de Fundamentos Históricos do Direito para esta querida turma. Como todos sabem, nossas aulas foram suspensas, aulas presenciais, por conta, da pandemia do Covid-19, do coronavírus, até que tudo seja normalizado, então transmitiremos nossas aulas via web. Bom, nas últimas duas aulas nós falamos exaustivamente sobre direito, sobre justiça, sobre a história do direito, qual a importância da história do direito para o estudo do direito na modernidade, em que eu falei que é exatamente nessas aulas, ou seja, as aulas mais importantes que vocês terão ao longo do curso de vocês, que são nessas aulas que vocês aprendem a ter argumentos para discutir e para pensar o direito. Veja, por exemplo, nas cortes superiores, ou seja, no STF, no STJ, e de uma forma geral nas cortes superiores, quando eles vão debater ou discutir um tema, uma lide, um processo, o que eles se utilizam ali? De história do direito, qual foi o espírito do legislador, qual bem tutelado, ou seja, é o que eu sempre falo, são os exemplos de saber as razões pelas quais as leis existem. Veja que o direito penal, por exemplo, tudo que for discutido sobre direito penal, ou seja, qual que é o objeto tutelado do direito penal? A liberdade. Qual que é o objeto tutelado, como por exemplo, acerca do impeachment de um presidente? A cadeira, a cadeira que é do povo. Então, sobre esses aspectos é que se discute o direito, não se discute leis positivadas, Essas leis elas são mudadas a todo momento. Então, discutimos exaustivamente todos esses aspectos do direito, como por exemplo o direito, o que é o direito, difícil conceituação, Alguns falam que o direito é o que está escrito, Outros falam que direito é aquilo que, enfim, você acha o que é direito. Aristóteles vai falar que direito é o que cada um merece, E aí eu posso te perguntar, tá bom, mas o que cada um merece, É sempre uma lógica ampla, de ampla reflexão. Da mesma forma, a justiça. Falei justiça e fiz um paralelo sobre o utilitarismo, Veja que um governo justo na época de Roma era aquele que levava a maior porção de alegria, a maior porção de felicidade para os seus governados. Mas ao mesmo tempo eu dei o exemplo, tudo bem, se é esse um governo justo, e como que fica o direito dos cristãos que eram jogados às covas para a alegria de toda a plateia no Coliseu, Então, são reflexões amplas e de difícil conceituação. E falamos que passaríamos então, e aí nós deixamos como lição de casa para que vocês me fizessem uma redação, me dissertassem sobre a diferença de direito e justiça e me entregassem na próxima aula. Acredito que a coordenação passou para vocês o meu e-mail e eu espero então que vocês me mandem essa dissertação, a resposta sobre a diferença do que é direito e justiça. Bom, passaríamos a falar nesse nosso último encontro, terceiro encontro, unidade 1, terceiro encontro, seção 3, do Egito. Bom, uma primeira perspectiva que nós precisamos analisar é o sistema de governo do Egito, Ou seja, o que é, como que funciona o sistema de governo do Egito. Entre 3000, antes de Cristo até 322 era uma monarquia, Era uma monarquia teocrática, onde aquele monarca ele não só representava a vontade do povo, mas também a vontade dos deuses, distintamente do que nós vivemos numa democracia, enquanto monarca que a vontade, ou seja, que todo o poder emanava dele mesmo, numa democracia, o poder emana do povo, que é dada pela própria Constituição, Na monarquia teocrática, o exemplo que nós podemos dar
a respeito do poder que ele tinha sobre aquela sociedade, era que qualquer decisão que ele tomasse era justa. Suponhamos que ele tomasse uma decisão por uma questão de afetividade ou qualquer que fosse outra questão de repente condenar alguém à morte. Ninguém poderia questionar, ainda que no subconsciente os indivíduos pudessem questionar de que não é uma decisão, não seria ali, né, uma questão justa de condenar aquele indivíduo à morte. Ou seja, né, eles não tinham a liberdade, os direitos individuais de questionar aquele monarca, uma vez que o poder não emanava do povo, mas sim dele próprio, né, sob pena inclusive de responder às severas sanções caso alguém pudesse se colocar, né, a questionar o monarca. E como se isso não bastasse, decisão na contramão do poder do monarca, mas também a ideia de que o povo era um povo totalmente submisso aos deuses, né? Como eles criam nos deuses, eles também afrontariam os deuses, na medida em que eles passassem, ou se eles passassem qualquer indivíduo que questionasse a decisão do monarca, né? Como era um monarca teocrático que representava a vontade dos deuses também, aquele indivíduo também contestaria os deuses, ou seja, como que a vontade do Deus não seria justa, né? Então fica então a ideia da monarquia teocrática, a representatividade, né, de que o poder emanava dele mesmo e ele representava, ou seja, o povo de acordo com as suas próprias decisões, decorrendo o poder das suas próprias decisões, e como se isso não bastasse, ele também representava a vontade dos deuses, tá? Uma outra questão era que o faraó era a autoridade máxima naquele governo, e que era ele o responsável de promover a prosperidade, né? A prosperidade, ele que, né, promovia a soberania, e ele era a autoridade máxima, tanto social, né, como também política. Era dele a autoridade, a decisão suprema era sempre do faraó, tá? O que se distingue, né? Eu sempre tento fazer esse paralelo de distinção, né? Aqui a ideia de promover, né? A gente sempre tem a descentralização do poder, onde nós entendemos que hoje, segundo a Constituição, né, o poder ele não está fundado em um único indivíduo, né? O poder ele é considerado hoje numa democracia, principalmente a nossa, que o poder é o que estabelece lá a Constituição, que é o poder executivo, legislativo e judiciário, e não apenas em um único indivíduo, tá? O processo egípcio era um processo escrito, ou seja, atendendo àquela questão, iniciando então a ideia inicial da formalidade, né, do processo formal, a ideia do processo escrito. Todos que promovessem qualquer tipo de acusação, essa acusação precisaria ser escrita. E a acusação, aqui dando uma conotação penal sempre, uma vez que naquela época, né, o povo ele não tinha lá os seus direitos individuais, né? Então dando sempre uma conotação penal, que era o que de fato pegava na época, né? A acusação era realizada pelas testemunhas, né? Como um dever cívico, ou seja, as testemunhas tinham o dever cívico de apresentar a acusação, e não só apresentar, mas sustentar a acusação, o que também se distingue, sempre fazendo uma contrapartida, né? Se numa monarquia, a essa época, né, a acusação era promovida pelas testemunhas, nós temos numa democracia que a acusação hoje por quem ela é feita, né? Ou seja, qual a instituição que tem a legitimidade de promover, por exemplo, a representação penal, né, de um indivíduo que foi investigado? É a promotoria de justiça, o promotor de justiça, né, que enquanto polícia judiciária elabora, investiga, né, e ali então reduz a termo toda a investigação, inclusive com provas da acusação ou daqueles fatos, né, penais, daqueles fatos criminais. Então hoje o que acontece? A polícia judiciária remete, o delegado remete,
esse processo ao Ministério Público, e é o Ministério Público que vai ou não promover a acusação, tá? Lá era distinto, era diferente, né? Que na monarquia, principalmente nesse contexto histórico, quem promovia a acusação eram as próprias testemunhas. Não havia, nessa época, não no processo egípcio, ou seja, não havia polícia judiciária, só havia polícia repressiva. Se a gente pudesse dar um exemplo, né, só havia na verdade a polícia militar lá, né? Ou seja, para conter, para fazer a gestão de crises ali. Não havia uma polícia judiciária que tem a legitimidade de investigação sobre um fato penal, né? Então aqui a gente apenas tinha a polícia repressiva, e era a própria polícia repressiva que instruía o processo, inclusive lá nos julgamentos secretos que havia nesse contexto histórico. Ou seja, era a própria polícia repressiva que promovia a instrução daquele processo escrito, né? Aqui sim começa a sinalizar a ideia de um processo que passou a atender a ideia da formalidade, né? Quanto aos contratos, eram livres, tá? Os contratos eram livres, a exemplo do que nós temos aqui, do que nós vivemos. Então, esses contratos, não obstante, eles eram livres, ou seja, né, os indivíduos eles podiam negociar entre si, né, estabelecer direitos e obrigações, porém, esses contratos precisavam ser registrados pelos escribas, né, para dar legitimidade, autenticidade a esses contratos, enquanto contratos fundados em tratativas individuais, direitos e obrigações, para que eles pudessem então ganhar uma conotação de autenticidade e legitimidade, eles precisavam ser então registrados pelos escribas. É o que acontece conosco, apenas mudamos o nome, né? Enquanto lá eles eram os escribas que, enfim, davam autenticidade ao contrato, aqui enfim, né? Quem que dá autenticidade aos nossos contratos, a esses contratos, por exemplo, de um contrato de compra e venda de um automóvel, né? Ou seja, claro, existem as exceções da lei, né? Quando então um contrato ele passa a ter força executiva, né? Assinado por duas testemunhas, mas de uma forma geral, né? Quando um contrato no nosso contexto jurídico, né, de direito, numa democracia, um contrato que ele é registrado pelo cartório, ele dá muito mais seriedade àquelas tratativas. Então, enquanto lá eram os escribas, aqui são os cartórios, tá? Quanto à questão da família nesse povo do Egito, quanto à família, eles eram iguais perante a lei. Então não existia aquela ideia da primogenitura, tá? Ou seja, a questão enquanto aos hebreus, que sempre eram os primogênitos, que eram os detentores de todos os direitos de família, aqui, né, no Egito, nesse contexto histórico, todos eram iguais perante a lei. Não existia primogenitura no que tange ao direito de família. Quanto às penas no Egito, eram penas de trabalhos forçados, chicoteadas e abandono a ermo, né? Veja que aqui, distintamente o que a nossa Constituição estabelece, lá podia haver trabalhos escravos, né? Muitos perguntam hoje por que não impõe pena aos presos, né? Para que eles paguem e custeiem, né, a sua subsistência, a subsistência da sua família, porque foi a vontade do povo, né? Mas na contrapartida, enquanto na monarquia existia o trabalho forçado, chicoteada como forma de pena, né, física àqueles que eram condenados. Pessoal, ficamos por aqui. Na próxima aula daremos continuidade à civilização do Oriente, Egito, ok? Forte abraço, uma boa noite.